Carol Borges, diretora executiva da Rev Gestão de Pessoas, já está conosco. Bom dia, Carol, bem-vinda. Bom dia pessoal, nessa quinta chuvosa aqui em Brasília. É isso, Carol. Hoje a gente conversa sobre a importância do espaço físico no trabalho. E aí, claro, estar em um ambiente que seja agradável, bonito, dá uma sensação boa, deixa todo mundo mais inspirado. Agora, investir nesses espaços, na sua avaliação, vai além do marketing para as empresas? Ariane, esse é um tema que voltou muito, né, nas conversas dentro das empresas, principalmente nesse momento em que várias empresas vêm tentando voltar para o presencial. Algumas empresas, desde a época da pandemia, que tiveram que adotar o remoto, precisaram fazer, às vezes, o híbrido e muitas vezes estão tendo dificuldade de trazer os profissionais para o presencial. Na verdade, existem vários estudos que apontam realmente que o design dos espaços de trabalho pode influenciar diretamente a cognição e desempenho dos profissionais. Então, um espaço bonito, agradável, ele não é só marketing, status para a empresa. É muito bacana a gente receber um cliente num espaço legal. Isso, inclusive, converte na área de marketing de serviços. A questão dos tangíveis, como a estrutura física, é algo que estrutura também a presença da marca na hora da compra, mas isso também impacta na produtividade dos profissionais que estão ali dentro. Então, ambientes bem projetados, com iluminação adequada, um layout que privilegia a eficiência, um conforto ergonômico, promove geralmente uma concentração maior, uma eficiência maior. E quando a gente fala de ergonomia, a gente está falando de uma disciplina que estuda a relação da pessoa com o ambiente de trabalho. Esses princípios de aplicação seguem uma norma, a NR17, e busca aumentar a qualidade de vida das pessoas, dos profissionais e evitar, inclusive, problemas ocasionados por mau uso, né, da estrutura, do espaço e por condições inadequadas. Então, para empresas aí que querem trazer de volta os colaboradores para o presencial, esse é um tema que faz bastante sentido. Muito legal, Carol. E aí tem dois nomes que são importantes para essa conversa, não é? Que um é biofilia e o outro é neuroarquitetura. Em que momento que eles entram e o que eles querem dizer? De fato, né? Estudos destacam aí que a presença de luz natural no ambiente está associada a níveis mais altos de satisfação, falando sobre iluminação artificial. E esses dois princípios aí de biofilia e neuroarquitetura é algo que está bastante em pauta quando a gente está falando de projetos para reestruturar ambientes de trabalho. A biofilia é um conceito que se refere à valorização e incorporação dos elementos naturais na nossa vida cotidiana, inclusive dentro dos ambientes de trabalho, reconhece a importância de que a gente tenha uma conexão com a natureza e que isso traz benefício para um equilíbrio, inclusive quando a gente está trabalhando, né? Então, é uma relação profunda mesmo que a gente tem com esse mundo natural e a presença desses elementos naturais no ambiente está diretamente associado também ao aumento de produtividade, de bem-estar. Então, incorporar, por exemplo, no projeto arquitetônico da empresa, elementos como planta, água, material orgânico, pode criar um ambiente mais inspirador e mais saudável. Então, não apenas melhora a estética, mas traz benefícios terapêuticos, reduz estresse, a fadiga. A gente está falando muito ultimamente, nos últimos anos, sobre a questão de saúde mental, de trabalhar a questão da ansiedade, do estresse. Então, o espaço ele também pode privilegiar bastante isso. Então, incorporar janelas amplas, maximizar a entrada de luz nos espaços, são estratégias que podem ter um impacto significativo, tá, para as empresas. E quando a gente fala de neuroarquitetura, a gente está falando de espaços que estimulam o desempenho. A neuroarquitetura, ela explora essa relação entre o ambiente físico e o funcionamento do cérebro. Então, não é mais a relação com a natureza, mas a nossa relação com a nossa cognição, a forma como a gente produz. Então, considerar esses princípios ajuda, claro, a criar em ambientes que estimulam desempenho, criatividade. Isso tem a ver, por exemplo, com a iluminação adequada, as cores que a gente vai utilizar, como é que são os espaços de descanso, existe espaço de descanso na empresa. Eu lembro que uma época a gente ajudou a conceber junto com uma empresa um espaço que eles chamavam de sala de descompressão. O que teria, né, nesse espaço que fazia sentido para os colaboradores ali dentro desse espaço. E foi super interessante, algumas políticas precisaram ser criadas com o RH para que isso funcionasse bem, mas foi algo que aumentou muito o engajamento das pessoas com o negócio e com as missões que foram colocadas na pauta naquele momento. Muito bacana, Carol. Bom, e aí quem está nos ouvindo pode começar a pensar em possibilidades para mexer nos espaços, nos escritórios, enfim, nas empresas por dentro. Como que essas pessoas podem aproveitar
o resultado dessas mudanças para aí reverter em mais engajamento, mais produtividade, mais lucro, querendo ou não, que também é importante para as empresas. Com certeza, trazer o resultado. Primeiro, quando a gente vai começar a pensar o espaço, é claro que a gente vai contar com alguém especializado, um arquiteto, né, que trabalhe com isso, mas é bastante importante envolver os colaboradores nisso. É o espaço que eles vão utilizar. Será que faz sentido para a equipe? Exatamente. Então, talvez alguma coisa que eu goste muito ou que eu queira colocar como empreendedor, como liderança, como head aí da área de RH, que vai estar, às vezes, acompanhando um administrativo, pode fazer sentido para mim, mas não faz sentido para todas as equipes de trabalho. Então, é importante eu, por exemplo, realizar pesquisas, entender o que faz sentido, o que incomoda. Às vezes, ambientes, principalmente de salinhas muito fechadas, travam a comunicação. A gente sabe que as empresas vêm preconizando espaços mais abertos, esses open spaces, e que, por outro lado, eu preciso trabalhar muito regras de etiqueta para saber que naquele espaço não pode ter ruído. Tem gente, às vezes, trabalhando em algo que exige concentração, exige silêncio. Como é que é o equilíbrio disso? Como é que eu vou trabalhar isso para proporcionar isso para minhas equipes? Que equipes precisam de espaços mais reservados? Que equipes precisam realmente estar juntas para melhorar, inclusive, a comunicação? Trabalhar, inclusive, a gente teve essa experiência na própria Heavy. A gente fez uma mudança 6 anos atrás para um espaço e a gente trabalhava em salas separadas. E esse espaço aberto, a gente acabou trabalhando muitas políticas antes da gente ir para esse espaço novo, de como é que a gente deveria se portar, como é que deveria ser a nossa convivência nesse espaço. E funcionou muito bem. Eles, inclusive, foram envolvidos em enquetes para escolher o nome das salas. E os nomes ficaram super criativos. E eles adoram, as reservas são feitas em cima desses nomes. Então, legal. Bem bacana. Conta pra gente um pouquinho desses nomes das salas aí, então, Carol, fiquei curioso. Conta, vocês estão convidados, viu, gente? Para depois tomar um café lá, mas a gente utilizou, eles gostariam de trabalhar a ideia de entretenimento. A temática foi entretenimento. Então, a gente tem salas com nomes de filmes, várias salas com nomes de filmes, e que faziam ligação com o nosso negócio. Então, as salas, por exemplo, em que a gente faz entrevista para a seleção, tem salas com nome de um sonho impossível, a procura de um milagre. Então, tem nomes, né, interessantes. A nossa sala de reunião tem 10 posições e o nome da sala é 11 Homens e um Segredo. E o segredo, né, que tem 10 posições. Tem uma sala que é uma sala mais despojada, que o nome é Sessão da Tarde. Então, os espaços, eles são espaços que eles fazem conexão, o colaborador faz conexão com o próprio uso do espaço, né, pelo nome. Isso é bastante bacana, né? Vários clientes vieram fazer benchmarking também no nosso espaço, em como a gente fez isso. Mas isso é algo utilizado por muitas empresas. Então, o envolvimento dos colaboradores nisso já gera engajamento por si só, tá? Muito bom, Carol. Bom, e no começo da nossa conversa você falou justamente sobre essa realidade que é um movimento do trabalho híbrido ou muitas vezes remoto. Pós-pandemia, isso startou com muita força. Algumas empresas retornaram, outras não. Os funcionários estão, de fato, em home office e assim vão continuar. E dentro de casa, como é que funciona isso, não é? Essas dicas de ergonomia que a gente chama para o home office, isso é crucial. Muitas vezes as pessoas acabam desenvolvendo doenças relacionadas ao trabalho, uma LER, dor nas costas, enfim, estresse, não só doenças físicas, mas cuidado, por exemplo, a altura e a distância dos utensílios. Existem várias regras para que eu consiga utilizar aquilo de forma a preservar, inclusive, a minha saúde física. Então, pedir para a empresa passar todos esses detalhamentos, é importante que o RH acompanhe isso. Então, cuidado com a postura do corpo, a altura da mesa, a altura da cadeira, se tem realmente encosto e suporte para as costas, para pulso. Tudo isso é bastante importante de ser observado. Investir no conforto. Então, ter uma boa cadeira de trabalho, principalmente, é bastante importante. Um ambiente em que me permita silêncio, para que eu consiga me concentrar. Dentro de casa, às vezes, isso é bastante desafiador. Quem tem filhos que o diga, a gente sabe que quando as crianças estão em casa é mais desafiador. Tem um apoio para as costas, para cotovelo, para pescoço. A ventilação também é algo, e a iluminação, que eu preciso me preocupar com isso. Muitas vezes eu entro em reuniões online, como é que eu apareço também, né? A ventilação, ela trabalha muito com a questão da nossa respiração, a oxigenação. Então, eu preciso ter lugares arejados, então lugares com janelas são importantes também dentro de casa, para que eu estruture meu escritório ali. Fazer pausa, fazer alongamento de tempos em tempos, no máximo 2 horas sentados, dar uma voltinha na sala, voltar.
E tomar cuidado também com a decoração e com a pintura. Então, cores muito fortes, às vezes, vão ter impacto, por exemplo, na minha capacidade de me concentrar. Então, ambientes muito cheios, pouco organizados, eu estou acumulando muito papel, não tem ninguém, às vezes, para passar ali e falar, vamos dar uma arrumada na mesa. Precisa se criar realmente uma autogestão em relação a essa questão do espaço. Excelente. Essa foi Caroline Borges, diretora executiva da Rev Gestão de Pessoas, sempre com a gente aqui às quintas-feiras. Carol, valeu por hoje. Até semana que vem. Até a próxima semana, pessoal.